Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Vamos continuar o nosso estudo a respeito do batismo, falando um pouco mais a respeito do que significa este momento tão importante de entrega pessoal, de aliança com Deus, este momento tão significativo e tão próprio e pertinente à nossa espiritualidade, que o próprio Jesus Cristo se submeteu a este momento. Quando nós observamos o texto de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, nós temos aqui um resumo a respeito do batismo de Jesus naquele dia, que deve ter sido um momento espetacular pela sua própria narrativa. Mesmo que o texto aqui está muito resumido, nós podemos observar a ação de Deus o Pai, a manifestação do Espírito Santo, nós podemos ver a alegria de Deus através das Escrituras, através desse texto. Então, Marcos capítulo 1, versículo 9, o texto diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha a beleza desse texto e tenta imaginar aquele dia, aquele momento, como foi especial, o momento do batismo de Jesus. É por isso que o momento do nosso batismo também é um momento muito especial. Em geral, todos aqueles que passaram pelo batismo, independente da sua denominação, da sua expressão de fé cristã, se você passou pelo batismo, este momento certamente ficou marcado na sua mente, no seu coração, ficou marcado para a sua família, para aqueles que caminham espiritualmente com você. Nós temos uma expressão cristã do batismo, apesar de nós termos uma colocação diferente em algumas denominações cristãs acerca do batismo, mas nós temos que observar dentro da estrutura bíblica que o batismo ele exige uma consciência, a começar que se o batismo, como nós vemos na Bíblia, que aqui em Marcos mesmo, capítulo 1, versículo 5, fala a respeito do batismo de João Batista, que as pessoas saíam de toda a província da Judéia, dos habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, a pessoa que vai passar pelo batismo, ela deve seguir para o batismo por uma escolha pessoal, por uma convicção pessoal, porque o batismo ele traz uma relação pessoal com Deus. Então, olha o que acontecia aqui no batismo. As pessoas saíam da Judéia e os habitantes de Jerusalém, e eles batizavam por quê? Porque reconheciam seus pecados, reconheciam que a sua postura de vida não era adequada segundo as orientações de Deus, e reconhecendo e se arrependendo desta conduta errônea de vida, é que eles buscavam o batismo como um símbolo, como um marco, que dali para frente eles iam agir diferente. Dali para frente, eles iam se comportar diferente, sendo submissos à autoridade de Deus e à direção do Espírito Santo. Então, o batismo, ele exige que a pessoa tenha uma consciência racional para que possa escolher, de fato, estar sendo batizado. É por isso que, apesar de nós termos algumas denominações, religiões, como o catolicismo, por exemplo, que faz o batismo de recém-nascidos, o batismo de criança, e denomina desta forma,
vamos trazer para o contexto bíblico, para o conceito bíblico, este momento ele não é um momento de batismo, apesar de ter esse título na Igreja Católica. Na verdade, ele é um momento importante também, mas é um momento de consagração. É um momento de consagração daquela criança a Deus. E quando aquela criança crescer, tiver compreensão da palavra de Deus, tomar uma decisão pessoal de seguir a orientação da Bíblia como única regra de fé e prática, se submeter à autoridade de Deus pelos ensinos de Jesus Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo, aí sim ela vai decidir passar pelo batismo, o que dentro do catolicismo vai ser chamado do processo da crisma, da confirmação da crisma, para que ele possa fazer a primeira comunhão. Na nossa denominação, é de fato, seguindo a orientação bíblica, o batismo, o momento em que a pessoa escolhe, decide participar daquela denominação, porque reconhece que é um pecador, que precisa de orientação espiritual, se submete à autoridade de Deus, às orientações de Cristo Jesus e dali para frente será guiado pelo Espírito Santo para assim também ser batizado por Cristo. Porque o texto de Marcos também, no capítulo 1 mesmo, o versículo 7 e 8, fala a respeito dessa ação de Jesus no batismo. João Batista fala do batismo dele, que ele batiza com água para o arrependimento de pecados. Mas Jesus batizaria com o Espírito Santo, é onde somos selados para a salvação, para a vida eterna, é onde somos selados para viver em novidade de vida, frutificando os frutos do Espírito, o amor, a paz, a paciência, a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Né? Nós temos que desenvolver os frutos do Espírito. E isto vem deste momento tão importante que é do batismo, a ponto de que, olha como o texto coloca. Então, Marcos 1, versículos 7 e 8, João Batista falando a respeito de Jesus, olha o que ele diz. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista batizava com água, que é o batismo que o pastor faz, é o batismo que o líder religioso faz para o arrependimento de pecados. Mas quem batiza com o Espírito Santo para ser selado para a vida eterna, este é Jesus Cristo. É importante que esses batismos estejam caminhando juntos, porque o próprio Jesus se submeteu ao batismo da água, mesmo ele não tendo pecado algum, mas ele se submete para dar exemplo e para mostrar que o batismo é de extrema importância. No versículo 9, aqui de Marcos, capítulo 1, o texto diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Então Jesus se submeteu ao batismo. Se submeteu ao batismo por quê? Pela sua importância, pela sua necessidade, como exemplo para que todos nós pudéssemos seguir os seus passos. Então Jesus, ele vem de Nazaré e ele se submete ao batismo. E por João foi batizado no Rio Jordão. Agora, o que acontece no momento do batismo? Este momento é espiritual, este momento em que Deus, o Pai, está olhando para você de um modo muito especial, este momento em que os céus se abrem para receber você de um modo muito especial, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e permaneça escrito ali, porque este é o propósito de Deus para todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade.
Então, o versículo 10, ele diz assim: logo ao sair da água, vi os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Essa expressão da figura do Espírito Santo como pomba é algo similar. Quando nós olhamos para algo que nós não temos palavras humanas para identificar, então a nossa tendência é fazer um paralelo, fazer uma analogia com aquilo que nós conhecemos. É claro que o Espírito Santo não se transformou numa pomba e pousou sobre Jesus, mas o próprio texto aqui diz que ele veio descendo como uma pomba sobre ele. Era algo que parecia, era como se fosse uma pomba pousando sobre Jesus. E isso aconteceu por quê? Porque os céus se abriram, como diz o texto aqui, rasgaram-se os céus, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descer sobre ele. É isso que acontece também conosco, quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, quando nós passamos pelo batismo. E Deus quer dar a você a mesma declaração que ele deu a Jesus. Olha a declaração que ele deu a Jesus no versículo 11. Então, foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Eu costumo brincar com esta voz de Deus, com essa palavra de Deus aqui para os nossos dias, traduzindo para o nosso tempo. É um pai falando para o filho: esse é o meu garoto, fez o que era certo, levou orgulho para o pai, né? Levou satisfação ao coração do pai, e o pai abriu os céus e, olhando para o seu filho, falou: este é meu filho amado, que fez o que é correto, fez o que é certo. É isso que Deus quer falar também para você, para a sua esposa, para os seus filhos, para as suas filhas, para todo aquele que decide receber a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida e ter a Bíblia como única regra de fé e prática para toda a sua vida. Deseja ser batizado pelo Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo e jamais se desviar da palavra de Deus, cuidando da sua salvação todos os dias, segundo o propósito de Deus pela sua palavra. Então, é desta maneira que Deus quer olhar para você e falar: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esta é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Imagine Deus falando isso no seu coração, na sua mente, no seu ouvido, de uma maneira muito íntima, muito pessoal, muito particular. Deus cuidando de você e falando: você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E eu tenho certeza absoluta que Deus continua repetindo esta frase cada vez que alguém passa pelo batismo. Cada vez que alguém compreende a palavra de Deus, compreende o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos deu a oportunidade de passarmos por um batismo e nesse batismo fazermos uma aliança com Deus, sermos batizados pelo próprio Cristo com o Espírito Santo para sermos selados para a salvação e a vida eterna. Você já pensou em tamanha dádiva e um tamanho presente que Deus reservou para você e está esperando a sua decisão, a sua posição, porque afinal de contas, como nós já vimos aqui no texto, isso tem que ser uma decisão pessoal. Não pode ser uma imposição familiar, não pode ser por um motivo qualquer dentro de uma expectativa familiar. Muitas vezes uma pessoa é levada ao batismo porque um outro familiar está batizando e ele quer batizar junto. Isso não deve acontecer desta forma. O batismo é pessoal, o batismo é íntimo, é muito bonito. Eu gosto muito de fazer o batismo quando se batiza o marido, a mulher,
o filho, a filha, a família junto, ali se batizando no mesmo momento, é um momento espiritual muito bonito, ou um momento em que os irmãos, né, estão se batizando, os irmãos da mesma família, irmãos de laços de sangue, estão passando pelo batismo ao mesmo tempo. Também é muito bonito ter a família junto, o pai, a mãe, ali acompanhando aquele batismo e ver os filhos se batizando juntos, sendo gêmeos, ou trigêmeos, quadrigêmeos espirituais, porque estão nascendo todos juntos. É muito bonito da gente ver. Mas o fato de ter um familiar batizando, ter um irmão batizando, ter a mãe batizando, o pai batizando, não é motivo para que o filho seja levado ao batismo. O motivo para o batismo é a consciência de que eu sou um pecador, que preciso fazer uma aliança com Deus, receber o Espírito Santo para me submeter à autoridade de Deus sobre a minha vida, para eu andar segundo a sua palavra, e isso tem que ser uma decisão pessoal, uma aliança pessoal entre a pessoa e Deus. E desta forma, sim, ele vai selar este momento através do batismo. E neste momento, o que aconteceu com Jesus, que o texto de Marcos aqui relata, vai acontecer também com qualquer um que passe pelo batismo, por este momento de batismo. O que vai acontecer? Versículos 10 e 11 de Marcos capítulo 1. Logo, ao sair da água, vi os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, em ti eu tenho prazer. É isso que Deus está aguardando para falar para você, para falar para todos aqueles que têm buscado a Deus em espírito e em verdade. Não há motivo para uma pessoa recusar o batismo. A questão é como que eu posso fazer isso? Você tem que buscar uma orientação, né? Ir para uma igreja, eu costumo dizer assim, não busque a igreja mais perto da sua casa, busque a igreja mais perto da Bíblia. A palavra de Deus é a regra de fé e prática para todo cristão. Busque uma igreja que esteja próxima da Bíblia, que tenha uma interpretação séria, que seja uma igreja séria, que seja uma igreja que pregue a verdade e que não veja você como um número. Não é isto que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é abrir os céus, te oferecer o batismo no Espírito Santo e te receber, te acolher em seus braços como um filho amado em quem ele tem prazer. E este momento é um momento muito especial para a sua vida. Procure conhecer mais de Deus pela palavra. E no momento em que você se sentir preparado e convicto que você quer seguir a palavra de Deus com integridade e com fidelidade, aí sim peça o batismo para que você possa ouvir essa declaração de Deus sobre a sua vida. Que você é o filho amado, que você é a filha amada em que Deus tem prazer. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o teu Espírito Santo esteja cuidando de cada detalhe dos nossos irmãos e irmãs e que eles sejam acompanhados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que no momento oportuno eles passem pelo batismo e entreguem a vida a Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelos cuidados, pelas bênçãos, pela direção do Espírito Santo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.